Olá pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu vou hoje falar com vocês, como eu falei na semana passada, que eu ia fazer essa semana uma aula sobre equações incompletas. A gente vai falar um pouquinho de equações de segundo grau incompletas, tá? Vamos reconhecê-las e resolvê-las. É mais fácil do que a anterior, vocês vão entender rápido. Primeiro, equações incompletas. Por exemplo, isso aqui é uma equação completa, né? Y² mais Y mais 1, eu tenho A, B e C. Quer dizer, eu tenho uma incógnita ao quadrado, eu tenho uma incógnita sozinha, né, só o Y, e tem um número. Lembrando, pessoal, que a gente está acostumado a falar com X, né? Mas a gente pode usar Y, Z, qualquer letra que a gente puder usar, continua sendo equação, tá? E se tiver Y², Z², né, como maior variável, maior expoente, é uma equação de segundo grau, no caso aqui é completa, porque eu tenho A é 1, B é 1, C é 1. Agora, quando acontece assim, ó, vejam, eu tenho A, é o 2, eu tenho B, que é o menos 1, mas eu não tenho C, não tem número sozinho aqui. Então a gente fala que isso aqui é uma equação incompleta com C igual a zero, tá? Outro exemplo aí, 2t² mais 5 igual a zero. A minha incógnita aí é t, né? Não é x. Então eu tenho um cara que acompanha o t², que é o A, 2. Não tenho B, porque não tenho um t sozinho, nem acompanhado com nenhum número. E tenho o C aqui, que é mais 5. Né? Então meu B é igual a zero. Quando isso acontece, o B é igual a zero. Mais um exemplo. Aqui eu tenho só A. Não tenho B, nem tenho C. Também incompleta. Bom, esse aí também é incompleta. Notem, eu tenho A, que é 5. Não tenho B, não tem nenhum número acompanhando X. E tenho C, que é menos 3.125. E finalmente, último exemplo, eu tenho A, que é 9. Eu tenho B, que é menos 3. E meu C é igual a zero. Tá? Então, esses casos aqui são, com exceção do primeiro, são todos casos de equações incompletas. Como é que a gente resolve isso? É o que a gente vai falar agora. Não fica com essa carinha, né? Vamos fazer, né? Sem preguiça. Vamos lá. Seguindo. Quando o coeficiente for igual a zero, o B for igual a zero. Né? Quando acontecer do B for igual a zero. Aqui é um exemplo de B igual a zero. Notem que eu tenho 4y² menos 100 igual a zero. Então não tem nada acompanhando o y. Só tem o y² e tem o número sozinho. Então eu tenho A, que é 4. Eu tenho C, que é menos 100. Mas eu não tenho B. Nesse caso, a gente não vai usar Bhaskara, aquela regrinha do delta, nada disso. A gente vai isolar esse y². Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o menos 100 e vamos jogar para o lado de lá, tá? O menos 100 vai virar mais 100, assim. Viram? Joguei o menos 100 para lá, virou mais 100. Bem, o 4 que está multiplicando com y² vai para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, 100 dividido por 4. Bom, 100 dividido por 4 dá 25. Então, y² igual a 25. Então, a pergunta é, qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Aí você fica buscando, né? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25, então é 5. Então a gente calcula achando a raiz, quando isso acontece, né? A raiz quadrada de 25. Que no caso, aí vem a novidade. Vocês que aprenderam números inteiros no ano retrasado, vocês deveriam saber que tanto 5 ao quadrado quanto menos 5 ao quadrado dá 25. Porque qualquer número elevado ao quadrado dá positivo, mesmo que a base seja negativa. Então, a minha resposta vai ser mais ou menos 5. Então, equações de segundo grau do tipo B igual a zero, né? Incompletas com B igual a zero, eu vou ter sempre um resultado duplo. Mais ou menos 2, mais ou menos 1, mais ou menos 5. Sempre assim, porque a raiz de um número em uma raiz real, né, pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? Vamos lá para os outros exemplos.
Exemplo 2. X ao quadrado menos 9. De novo, eu tenho A, tenho C e não tenho B. Meu B é 0. Então, eu vou isolar o 9. Vamos lá? Vai ficar x ao quadrado igual a 9. O menos 9 foi para o lado de lá, virou mais 9. Aí eu vou achar a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? Quem é o número que elevado ao quadrado dá 9? 1 não é, porque 1 vezes 1 dá 1. 2 não é, porque 2 vezes 2 dá 4. É 3, 3 vezes 3 dá 9. Mas aí aquilo que a gente combinou, vai ser mais ou menos 3. Tá? Exemplo 3. 4x igual a menos 25 igual a 0. De novo, eu tenho A, tenho C, mas não tenho B. Vou isolar o menos 25. Olha, mandei para o lado de lá, virou 25. Esse 4 que está multiplicando aqui por x ao quadrado, passa para o lado de lá dividindo. Então vai ficar x ao quadrado igual a 25 dividido por 4. Bom, 25 dividido por 4, pessoal, não dá um número exato. Dá um número decimal. Quando isso acontecer, você não resolve. Mantém na fração, tá? Vamos achar a raiz quadrada de 25 quartos. Então, achar a raiz quadrada de um número fracionário é simples. Você descobre quem é a raiz de cima, quem é a raiz do de baixo. Então, você resolve. Quem é a raiz de 25? Quem é o número que vezes ele mesmo dá 25? É 5. 5 vezes 5, 25. Quem é o número que vezes ele mesmo dá 4? É 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, a resposta final é 5 meios, mas é mais ou menos 5 meios, como a gente combinou desde o início. Tá? 5 meios é a resposta. Vamos ver agora com coeficiente igual a 0. C igual a 0. Olha o exemplo aí. Exemplo 1. X ao quadrado mais 2x igual a 0. Vejam, eu tenho A, que é 1, eu tenho B, que é 2, mas não tenho C. Nesse caso, também não aplico o Bhaskara. O que eu vou fazer? Vou colocar em evidência esse x. Tanto x ao quadrado quanto 2x tem x, né? Então, eu posso colocar x em evidência. Coloquei x em evidência, aí coloco o x que multiplica. Colocar em evidência é isso, né? Colocar aquele número, aquele valor que é comum aos dois. O que é comum aos dois aqui é x. Então, x que multiplica x, porque x vezes x dá x ao quadrado, mais 2, porque x vezes 2 dá 2x. Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que de uma forma que foi colocada em evidência, né? O valor de x. Quando eu faço isso, aí simplifica meu problema, porque imagina que eu tenho dois números. Esses dois números multiplicados dá 0. Ora, dois números multiplicados dando 0 só pode ser duas coisas. Ou um número, o primeiro deles é 0, ou o segundo deles é 0. Porque para multiplicar dá 0, é verdade? Então aqui a solução é a seguinte: ou o primeiro membro, x, é igual a 0, ou o segundo membro, x mais 2, é igual a 0. Ou seja, ou a resposta é 0, ou x mais 2 é igual a 0. Colocando 2 para o lado de lá, fica x igual a menos 2. Então, eu tenho duas soluções possíveis para esse problema. Ou o meu x é igual a 0, ou o meu x é igual a menos 2. Gente, toda vez que tiver um coeficiente c valendo 0, eu vou fazer desse jeito. Quer dizer, a única dificuldade aqui é colocar em evidência. Vocês vão ter que relembrar isso aqui. Vocês viram isso no 8º ano. E no 7º deve ter visto alguma coisa também. Não, só no 8º ano que vocês viram isso. Colocar em evidência e resolver. Bom? Vamos mais exemplos. Olha de novo, 4x ao quadrado menos 5x. Eu tenho x em evidência, vou colocar x em evidência, tá? X que multiplica, olha lá, 4x, porque x vezes 4x é 4x ao quadrado, menos, olha o sinal de menos, 5, porque 5 vezes x dá 5x. Coloquei em evidência. Aí fica fácil. A dificuldade é só colocar em evidência. Agora é igual a 0, x igual a 0. Primeira resolução já foi feita. X é igual a 0. E 4x menos 5 igual a 0. 4x menos 5 igual a 0. Coloco o menos 5 para o lado de lá. 4x igual a 5. Passo o 4 para baixo. X igual a 5 quartos. Então eu tenho duas soluções. Ou x igual a 0, ou x igual a 5 quartos. De novo, 5 quartos não dá um número exato, então mantém na fração. Exemplo 3. X ao quadrado mais x igual a 0. Tenho A, tenho B, mas não tenho C. Vou colocar o x em evidência.
Vai ficar x que multiplica x mais 1. Por quê? X vezes x dá x ao quadrado, mais x vezes 1 dá x. Então, eu escrevi a mesma coisa de outra maneira. Igual a zero. X igual a zero, primeira solução está pronta. Sempre vai ser alguém igual a x igual a zero. Uma das soluções, uma das raízes, vai ser sempre zero. E x mais 1 igual a zero. Passo 1 para o lado de lá, x igual a menos 1. Ok? Se você não entendeu, volte o vídeo e volta a ouvir as explicações anteriores. O bom do vídeo é isso, que você pode verificar sempre, tá bom, pessoal? Mas procure ver, rever, repetir, para você poder acostumar. Como já disse anteriormente, matemática só aprende fazendo. Ixi, e agora? Lista de exercícios. Nem adianta olhar para mim com essa cara, não vou voltar atrás. Tem uma listinha de exercícios, eu quero que você resolva as equações abaixo. Logicamente, equações que agora não são completas, então você não vai usar Bhaskara, tá? Você vai usar as regrinhas que eu dei a vocês hoje. Então dá um pause aí no seu vídeo, copia isso no caderno e faz esse exercício sem preguiça, tá? E sem fazer cara feia, porque eu não gosto de cara feia, porque cara feia pra mim é fome. Tá bom, galera? Tá certinho? Beleza pra vocês? Olha, vamos ficar por aqui. Na sexta-feira eu corrijo esse exercício aí, tá bom? Valeu, forte abraço.